Tal mídia trata tantos litros de água do seu aquário. Será que isso é verdade? Será que isso é aplicável no aquarismo nosso do dia a dia? Quer descobrir? Quer saber um pouco mais sobre? Vem comigo então. Fala galera, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever aí no canal. Clica no brasãozinho, cantinho inferior direito da tela. Não esquece de deixar o sininho ativo para receber as notificações de novos vídeos e de quando eu entro ao vivo, para você poder participar. Nossas lives são tradicionalissimamente toda quinta-feira às 21 horas. Não deixe de participar, tirar a sua dúvida ao vivo. Afinal, é o espaço que eu tenho para com os meus inscritos. Participe e não esquece de deixar aquele like nesse e qualquer outro vídeo aí do canal. Bora lá falar sobre mídias biológicas. Com toda certeza, você que é aquarista, você que está entrando no aquarismo, você já deve ter escutado a seguinte mensagem de um fabricante, a seguinte mensagem de um vendedor de mídias biológicas. A minha mídia trata até 1000 litros d'água, até 2000 litros d'água, até 3000 litros d'água, até 200 litros d'água. É ou não é verdade? Com toda certeza você já deve ter escutado, lido ou ouvido esse tipo de coisa em algum momento. Antes de fazer uma pergunta para vocês, vamos fazer uma seguinte analogia aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas, mas é que fica um pouquinho mais simples para exemplificar para vocês. Eis que um fabricante de combustível, um fabricante de gasolina, ele lança uma campanha de marketing, ele lança uma propaganda e fala exatamente assim: com a nossa gasolina, o carro vai andar 20 quilômetros. Aí você pensa, nossa, que legal! Meu carro vai fazer 20 por 1 com essa gasolina. Mas, muito provavelmente você vai pensar assim: peraí, mas um carro vai fazer 20 km, qualquer carro vai fazer 20 km com essa gasolina? O meu carro, 1.0, vai fazer 20 km? Mas e se eu tivesse um Galaxy 1979, 8 cilindros? Será que ele ia fazer os mesmos 20 km com essa gasolina? Em que condições essa gasolina vai fazer 20 km? Será que quando eu estiver descendo para o litoral, eu desligar o meu carro e descer só no embalo vai fazer 20 km? Mas será que a hora que eu estiver subindo, atrasado para um compromisso na minha cidade, a 100 por hora, o meu carro vai continuar fazendo 20 km com aquele 1 litro de gasolina? Com toda certeza eu acho que você vai se indagar a respeito disso. Nossa, mas você está viajando, o que tem a ver isso com mídias biológicas? Bom, e agora vamos fazer essa certa analogia. O fabricante fala lá: a minha mídia, 1 quilo da minha mídia trata 1000 litros de água. Mas de que água estamos falando? Eu estou falando de uma água que porventura foi coletada no Baixo Tietê, naquele rio que infelizmente está morto hoje em dia? Ou eu estou falando de uma água que eu coletei lá no alto do rio Xingu, lá no alto do Rio Negro, um dos rios mais limpos do mundo, uma das águas mais limpas do mundo? Então existem vários extremos. E para estar exemplificando um pouco mais isso, vamos imaginar, num universo distante, 2 aquários. O primeiro aquário de 3000 litros, e vocês já vão entender o porquê que eu estou usando essa analogia do 3000 litros. O primeiro aquário de 3000 litros. Um bom sistema de filtragem, uma boa quantidade de cascalho, um sistema de iluminação, um sistema de aquecimento, tudo como manda o figurino para que você tenha um bom aquário de 3000 litros de água. E a fauna desse aquário será sem neons adultos, certo? Uma mídia que promete tratar 3000 litros de água vai manter a água desse aquário livre de amônia, nitritos e nitratos? Com toda certeza vai. Por quê? Porque esse aquário, com esse tamanho e com essa quantidade de animais, ele é praticamente um aquário autossustentável no quesito biológico. Ele é um aquário que ele vai se manter praticamente sozinho. Então, com aquele litro de mídias biológicas dentro do sistema de filtragem, ou sem aquele litro de mídias biológicas dentro do sistema de filtragem, é um aquário que vai manter os seus padrões zerados, por assim dizer. É ou não é verdade? Então, de certa forma, um fabricante que indica que 1 quilo do seu produto trata 3000 litros de água, ele não está mentindo. Ele simplesmente
está esquecendo de informar ao cliente em que condições essas mídias tratam efetivamente o que ele promete. Agora vamos imaginar esse mesmo aquário. Eu retirei esses 100 neons, eu adaptei pH e eu coloquei 100 quínguios lá dentro, adultos. Será que com esse mesmo 1 litro de mídia lá dentro eu vou conseguir manter o mesmo padrão de água com amônia, nitritos e nitratos com padrões zerados? Muito provavelmente não. Então, quando um fabricante fala que a sua mídia trata até denominados tantos litros de água, de certa forma ele não está mentindo. Mas, na minha opinião, está sim agindo de má fé e está esquecendo de informar em que condições determinada mídia trata determinada quantidade de litros de água. Por que isso, na minha opinião, é má fé? Porque existem os aquários, digamos assim, aplicáveis. Vocês aí, que talvez tenham mais tempo de aquarismo do que eu, em algum momento vocês já viram um aquário de 3.000 litros com apenas 100 neons dentro? Acredito eu que não. Eu, particularmente, nunca vi. Mas, refaço a pergunta do segundo aquário que eu citei. Será que vocês aí, algum dia, já viram um aquário de 3.000 litros com 100 quínguios dentro? Talvez vocês não viram um exatamente de 3.000 litros, mas muito provavelmente vocês já viram sim um aquário até menor, com uma quantidade, quem sabe, até maior de animais dentro. Por que eu estou falando isso? Porque existem os aquários aplicáveis, né? Os aquários aplicáveis são os aquários, digamos assim, é a média dos aquários nossos, ou seja, infelizmente a nossa média é ruim. Por quê? Porque nós queremos muito peixe dentro do aquário. Isso é inevitável. Todo aquarista quer muito peixe. Então, a grande maioria, infelizmente posso dizer que a grande maioria dos aquários que nós temos hoje em dia tem sim uma quantidade de animais acima de um normal, acima de um recomendado. E qual é o prejuízo que isso causa? Bom, quanto mais animal, quanto mais carga orgânica. Quanto mais carga orgânica, mais filtragem biológica nós precisamos. Quanto mais carga orgânica, mais sujeira na nossa água, obviamente. Ah, mas então por que o fabricante fala isso? Simples, bem simples, para se tornar uma coisa atrativa, para se tornar uma coisa fácil da pessoa entender e que simplesmente a pessoa olhe para aquela mente e fala: nossa, isso aqui trata 1.000 litros d'água, mas meu aquário tem só 500. Isso aqui vai dar e sobra para o meu aquário. E infelizmente as pessoas que estão entrando no aquarismo, ou até pessoas que já têm muitos anos de aquarismo, mas infelizmente não estudam a respeito, não sabem exatamente como funciona a filtragem biológica, ciclo do nitrogênio e essas coisas, elas acabam sendo iludidas por essas coisas. E quase que diariamente, em algum comentário de vídeo, em algum grupo, em algum post de Facebook, eu vejo alguém perguntando: ah, é verdade que tal mídia trata tantos 1.000 litros de água? Então, na minha opinião, o fabricante informa, sim, que trata tantos 1.000 litros d'água, mas não informa as condições. E por que ele faz isso? Para que se torne uma coisa mais vendável, por assim dizer, para que se torne uma coisa mais fácil de se entender. Outra coisa que a gente tem que levar muito em consideração também são as condições de uso daquela mídia. Eu não posso simplesmente ter um tanque de 3.000 litros d'água, pegar 1 quilo daquela mídia, jogar lá dentro e achar que isso vai dar certo. Existem algumas condições, na verdade são várias condições, para que aquela mídia seja mais efetiva ou menos efetiva. Existem várias, mas eu vou citar aqui as mais importantes. Primeiro de tudo, circulação e oxigenação da água. A água tem que circular por essas mídias, ela tem que passar por essas mídias, e essa água tem que ter um nível de oxigenação adequado para que essas bactérias possam ali se reproduzir e fazer o trabalho dela de degradação da amônia e transformação da amônia. Então, circulação e oxigenação é de suma importância. Outro fator também, temperatura. Temperatura é muito importante, gente, para filtragem biológica. Quanto mais quente, mais as bactérias trabalham. E agora eu vou fazer uma outra comparaçãozinha para vocês entenderem muito bem. Por que a gente tem geladeira dentro das nossas casas? Para conservar nossos alimentos. Por que dentro da geladeira o alimento não estraga e por que fora da geladeira o alimento estraga? Porque dentro da geladeira
as bactérias não conseguem se desenvolver, não conseguem se reproduzir, não conseguem apodrecer aquele alimento. Já fora da geladeira, já no mais calor, por assim dizer, elas conseguem se reproduzir, conseguem fazer o trabalhinho delas ali, conseguem apodrecer os alimentos. Tá? Nos nossos aquários também é assim. Quanto mais quente a água do seu aquário, mais as bactérias vão se reproduzir. Quando eu estou ciclando o aquário, para vocês terem uma ideia, eu deixo a temperatura lá no talo, às vezes 35 para vocês terem uma ideia. Tá? Então, aquários de águas mais quentes, as bactérias funcionam um pouco melhor. Tanto que, se eu não me engano, abaixo de 18 graus, as bactérias simplesmente estaleram e elas param, elas não funcionam mais, elas entram mais ou menos que no estado de hibernação. Então, temperatura também é muito importante para a boa filtragem de nossos aquários, tá? A boa filtragem, boa eficiência dessas tais mídias.